e passo de imediato, então, aqui para a minha esquerda, César Kuzma. Ele é doutor em teologia, mas leigo também, né, Ricardo? Também leigo, né? Está casado, doutor Ricardo? Quantos filhos você tem? 3 filhos, é isso aí. Você? 2 filhos também. Eu tenho 4 filhos, tá, gente? Espero todo mundo. Esperei todo mundo. Então, ele é doutor em teologia, é também professor de teologia sistemática no Departamento de Teologia da PUC Rio. Além disso, é assessor teológico pastoral em diversos grupos, movimentos pastorais sociais, comunidades eclesiais de base, né? Também faz palestras em outras instituições e contribui também conosco lá na nossa comissão para o laicato, fazendo parte de um grupo de reflexão formado por teólogos, leigos, ajuda a gente a pensar um pouco a partir da CNBB, né, as ações para o laicato. César, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite e você tem a palavra. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com vocês nessa tarde e participar do encontro. Agradeço ao Sérgio pelas palavras, pela amizade. É bom também ter aqui a irmã que está na vanguarda de um trabalho pastoral e teológico já há bastante tempo na América Latina, e também o Ricardo, que eu conheci agora, que também é bastante engajado nessas problemáticas todas. Tenho uma alegria maior também por estar na Casa dos Maristas, com quem trabalhei por mais de 7 anos. Hoje estou na PUC do Rio, que é administrada pelos jesuítas, mas até dezembro do ano passado eu trabalhava na PUC do Paraná, em Curitiba, e fui coordenador do curso, trabalhei por 7 anos ali, depois migrei de universidade. Então, está sempre voltando à casa dos amigos, encontrando alguns deles aqui. Isso nos alegra muito e acho que é uma grande oportunidade. Acho que também é uma alegria maior falar sobre a temática dos leigos, primeiro por ser leigo e ver a importância que nós temos hoje na igreja, um debate como esse. Nós temos 99,5%, como o Sérgio comentou, de leigos e religiosos, são a grande maioria, e que cansou de ser chamado de um povo conquistado na oração eucarística. Eles querem ser atuantes, querem viver a sua fé, ter a sua prática, a sua postura de maneira autônoma, não para ser uma forma rebelde, mas para poder fortalecer a dinâmica de povo de Deus, a dinâmica de comunhão, que é a igreja, que é reflexo da comunhão trinitária que nós estamos trabalhando. Eu sou fruto da pastoral da juventude, nunca fui seminarista, nunca tive a intenção de ser consagrado, ser padre, sempre atuei como leigo, vim da pastoral de juventude. Minha mãe também leiga, fui líder de comunidade, líder de SEBs. A nossa experiência religiosa vem dela. Ela infelizmente faleceu muito cedo, com 58 anos, mas teve uma liderança comunitária muito grande nas casas, nas famílias, e no momento da sua morte, todas essas casas e famílias de diversas pastorais que organizou foram até o seu encontro. Então, acho que tem uma grande experiência aí, um grande exemplo de vida laical dentro da minha própria casa. Minha esposa também atua, ela é assistente social. Nós somos casados, vamos completar agora, no outro sábado, 11 anos de casados, 12 anos de casados. Demoramos 10 anos para ter filhos. Achávamos que não tínhamos vocação para pai e mãe, por diversas razões. De repente fomos agraciados com uma bela princesinha chamada Júlia, que agora está com 1 ano e 11 meses. E agora também temos um pequeno guerreiro, Daniel, que está de 4 meses. E em 1 mês já fez residência em 2 hospitais, teve 2 internações. Já está se preparando para exercer a medicina. Teve um problema respiratório, mas já está em casa, está bem, está saudável. O Daniel já nasceu no Fruto do Rio de Janeiro. Chegamos lá em dezembro, minha esposa começou a procurar local para morar, e não se sentiu muito bem, e achou que era o calor, vamos ver, o calor já estava de 4 meses. Então, são mudanças assim. Mas acho que a vida, é a vocação laical, a questão familiar passa por ali. Acho que estamos num momento importante da Igreja do Brasil, porque estamos trabalhando a temática dos leigos na CNBB, se projeta e pensa que ano que vem será o ano da discussão da temática do laicato. Então, acho que é um pouco essa perspectiva. E também a primavera eclesial que estamos vivendo com o Papa Francisco.
Francisco, que temos que saber acolher, e é bom dizer que cabe à primavera trazer os seus frutos. Por menor que seja o jardineiro, ele nunca traz os frutos, nunca traz as flores, é a primavera que traz. Cabe a nós saber cultivar para que ninguém pise e destrua a flor que está desabrochando nesse belo jardim. Muito bem, quero trabalhar aqui um pouco nessa temática dos leigos, e a primeira pergunta que deveria ser feita é: quem são esses leigos que estão aí? Homens e mulheres, pessoas de família, pessoas de igreja, pessoas do mundo, como diz o documento de Puebla, homens de igreja no coração do mundo, e homens e mulheres do mundo no coração da igreja. Quem são essas pessoas que labutam, que trabalham, que têm a sua fé, têm a sua experiência? Eu não concordo em dizer que todos são leigos. Eu acho que todo batizado é um cristão, é um católico, é um leigo. Mas no sentido técnico da palavra, naquilo que nós entendemos, leigo é aquele que assume conscientemente a sua vocação, que a vive na sua autenticidade, de maneira coerente com a sua proposta de vida, que tem o seu ser e o fazer na igreja e assume isso. A palavra lei é carregada de sentido negativo, é aquele que não entende, aquele que não compreende, aquele que não sabe nada, aquele que é desprezado. Dentro da igreja também foi por muito tempo desprezado. Nós temos o Concílio Vaticano II, que completa 50 anos, é um concílio que coloca os leigos em evidência, em destaque. Nós temos quase 2000 anos onde o leigo não tem o seu espaço, onde se tinham documentos conciliares que afirmavam que a igreja é uma sociedade desigual, na qual existem duas classes. A primeira e mais importante era o clero, e a segunda, de menor importância, eram os leigos. E segundo o Papa Pio X, esses leigos devem obedecer docilmente aquilo que o clero manda. Essa visão prevaleceu, até o ponto de se fazer até piadas que o leigo tem 3 funções na igreja: de ficar sentado para ouvir aquilo que lhe falam, de se ajoelhar para receber a comunhão e também de colocar a mão no bolso para ajudar a sustentar a igreja. Essas visões acontecem em algum momento, mas não é a visão conciliar. Acho que o Vaticano II trouxe uma reviravolta, não se sustentaria. Se eu entendo que toda a igreja é missionária e esse todo compõe todos os batizados, eu tenho que somar força com eles. E também quando se fala dos leigos, também se inclui os religiosos que não fazem parte, na sua maioria dos casos, da dimensão hierárquica da igreja. Então acho que o leigo ele tem que essa dimensão da consciência, da vocação, daquilo que ele é, do que ele busca ser. A sua condição na igreja não está bastante clara e precisa, o seu papel, a sua função. Geralmente falamos aqui de autonomia, eu digo, Ricardo, que concordo com tudo aquilo que você falou, a sua visão foi muito precisa, e gostei da dimensão da heteronomia, essa questão de infantilizar no laicato. Se você infantiliza qualquer membro eclesial, você não fortalece a comunhão, você não fortalece o serviço. Mesmo também numa relação de hierarquia, se você infantiliza quem está abaixo de você, você não tem alguém que possa contar. Você não responde a essa dimensão. Então o papel, a função, a localização do leigo na igreja não está bastante clara. Por mais que nos documentos conciliares, e no que veio depois, nós temos o documento do Papa João Paulo II, nós temos o documento da CNBB, temos acordos do CELAM, na prática as coisas não acontecem. Depende muito de comunidade a comunidade, há grupos maduros, há grupos amaduros, há um caminhar das séries entre diversas comunidades que se sentem bem essa autonomia e não se escandaliza por ter leigos na sua direção e na sua condução dos seus trabalhos. Mas há outros locais que não, que você é apenas aquele que recebe, que escuta, que é o objeto da evangelização, mas não o sujeito eclesial, como bem apontou a Conferência de Aparecida. Há que buscar quais são essas dificuldades. Muitas vezes é falado que o leigo deve se ocupar das coisas temporais, das coisas do mundo, mas confessamos que ele não é preparado para isso. E se nós não preparamos o leigo para a sua função, como que ele vai exercer? É mais cômodo, então, frequentar as comunidades e ouvir aquilo que nos é passado. Temos uma parte da hierarquia que se acostumou a ter o leigo na dependência e temos uma grande parte dos leigos que também se acostumou a viver nessa dependência. Então, essa relação de cumplicidade também faz parte desse processo. O que nos leva, então, a tratar com importância a temática que nós temos hoje. E aí eu me proponho aqui a ler um pequeno parágrafo do texto que está aí. Digo assim: quando nos propomos a refletir aqui sobre a vocação dos leigos, dizendo com mais propriedade a vocação dos cristãos leigos e leigas, que
diga-se de passagem, é uma novidade considerar que trata os leigos como Cristo e fidelis. Então, são cristãos leigos, não é um leigo qualquer, é um cristão leigo que tem a fé e faz parte dessa dimensão eclesial. Nós decidimos por trazer à discussão a sua vocação na igreja e na sociedade, ou no mundo, como se diz normalmente. Quando tratamos dos leigos, estamos falando daqueles e daquelas que estão em maior número dentro do corpo eclesial, e que para tanto devem ser valorizados do que compete à sua vocação e à sua missão, sem prejuízo a ninguém, mas em vista da comunhão de toda a igreja, que caminha em missão no horizonte do reino de Deus, missão que todos os cristãos são chamados, como eclesia, como igreja, a colaborar. Diante desse fato, esses leigos não podem mais ser tratados como povo conquistado, ou como alguém que sempre recebe e que apenas ouve, e que aceita sem entender e que não questiona criticamente a sua situação. Esses leigos querem contribuir à sua maneira e em comunhão para a construção do reino de Deus, missão essa que lhes é de direito. Portanto, cabe a toda a igreja a responsabilidade que lhe é conferida despertar a sua vocação para a construção do reino de Deus, e despertar a sua vocação e a sua missão, alimentando-as e fortalecendo-as em todo o seu agir, respeitando a sua autonomia e promovendo sempre a comunhão. É o que nos leva a falar do Concílio Vaticano II, que traz a sua definição de leigo. O Concílio Vaticano II, ele é um marco para nós. Ele dá uma nova visão de igreja, ele dá uma nova visão de salvação, ele deu uma nova dinâmica de como se estrutura isso. Eu não tenho mais alguém que está no centro, eu tenho o Cristo que é o centro, e ao redor desse Cristo os diversos ministérios circulam dentro dele, todos são iguais na dignidade, e por mais que a diversidade das funções nos diferenciem, isso não é o mais importante, porque são funções. A dignidade, o que nos torna membros da igreja, é o batismo. Pelo batismo nós somos cristãos, e por ser cristãos fazemos parte de um povo, e o povo de Deus. Então temos o Vaticano II, que já foi trabalhado aqui, a Constituição Lumen Gentium, que define a igreja em dois momentos. A igreja é mistério, porque ela vem de Deus, ela brota, ela sai do coração do próprio Deus, e a igreja é povo. E é nessa dimensão de povo que nós temos toda a dimensão laical que surge a partir daí. Não se valoriza mais excessivamente os sacramentos da ordem, que tem a sua importância, mas valoriza-se o batismo. E aí nós chamamos todos os cristãos, todos os batizados, ao sacerdócio comum. Não é uma função, mas é uma questão existencial. Todo aquele que é batizado oferece a sua vida em oblação a Deus e aos irmãos. Aquilo que você faz na sua família é um serviço da igreja em oferecimento a Deus e aos irmãos. Aquilo que você faz no seu trabalho, na sua comunidade, na sua pastoral, é um serviço oferecido a Deus e aos irmãos. Não para o benefício de alguém, mas para a edificação de um único corpo, que é sinal de algo maior que é o reino de Deus. Então nós temos toda a dimensão do sacerdócio comum, que deve ser destacada nessa perspectiva. Isso nos leva mais à questão, aí nós temos o texto da Lumen Gentium, do sacerdócio comum, que coloca essas questões de aquilo que você faz, oferece a Deus, e nos leva a um outro ponto, pode passar, que é a Lumen Gentium, que ela trabalha a dimensão da Igreja do Povo de Deus, que é o capítulo 2, que foi o capítulo mais difícil de ser aceito e talvez seja o capítulo mais importante de todo o concílio, porque ele dá uma nova visão da Igreja. Então, todos fazemos parte desse povo e se coloca nessa perspectiva. E pela primeira vez em toda a história da Igreja foi criado um documento, um capítulo que trata exclusivamente da vocação dos leigos, que é o capítulo 4. E nesse capítulo 4 ele tem 3 definições muito precisas sobre o papel, a vocação, a função do leigo. Antes nós tínhamos uma vocação negativa. Então quem que é o leigo? É aquele que não é clérigo, que não tem votos religiosos. O concílio não pode negar isso, mas ele parte desse ponto negativo e dá uma outra conotação, e traz essa definição. Então, a partir do Concílio Vaticano II, a definição que nós temos dos leigos é essa. Quem são eles? São os fiéis batizados, incorporados a Cristo, membros do povo de Deus, participantes da função sacerdotal, profética e real de Cristo, que tomam parte no cumprimento da missão de todo o povo de Deus na igreja e no mundo.
Então não é qualquer leigo. Todos são chamados, mas aquele leigo que tem a consciência da sua vocação. Lembre-se que o batismo, por mais que nós temos como tradição o batismo de criança, o batismo é uma decisão do cristão em toda a sua vida. Você faz opção por ser cristão, você faz opção pelo Cristo, e você vive isso. E quando você traz essa opção, você assume essas 3 funções, de ser um sacerdote no mundo, de ser um profeta no mundo e trabalhar pela construção do reino de Deus. Essas 3 funções constituem o ser cristão e basicamente também o ser leigo. Na sequência, o documento vai trazer a definição por consequência, que é o papel secular. Então, o caráter secular caracteriza os leigos. A vocação própria dos leigos é administrar e ordenar as coisas temporais, em busca do reino de Deus. Vivem, pois, no mundo, isto é, em todas as profissões e trabalhos, nas condições comuns da vida familiar e social, que constituem a trama da existência. São aí chamados por Deus como leigos a viver segundo o espírito do Evangelho, como fermento de santificação no seio do mundo, brilhando em sua própria vida pelo testemunho da fé, da esperança e do amor, de maneira a manifestar Cristo a todos os homens. Compete-lhes, pois, de modo especial, iluminar e organizar as coisas temporais a que estão vinculados, para que elas se orientem por Cristo e se desenvolvam em louvor do Criador e do Redentor. Nós temos 2 ideias-chave, para ser bem preciso nesse texto aqui. Uma delas é a questão do testemunho e a outra delas é a questão do serviço. Isso cai diretamente em 2 dimensões eclesiais que nós temos do ser cristão. Das 4 dimensões que nós temos, de martiria, diaconia, coinonia e liturgia, 2 dessas caem precisamente aqui na vocação laical, que é a dimensão de martiria, que é o testemunho da fé. Então, todo leigo, todo cristão é chamado a testemunhar a sua fé, e a dimensão de diaconia, de serviço. E aí eu coloco para nós 2 perguntas que devem se fazer bastante claras na vida do cristão leigo e também do cristão religioso. Aqui, o que estamos testemunhando? A quem testemunhamos? E também a quem estamos servindo? Então, se eu entendo que a minha vocação é um chamado de Deus para mim, é Deus que me chama e me coloca em missão e serviço, a quem eu estou testemunhando? Qual é a minha relação com esse próprio Deus? E a quem eu estou servindo? Esse chamado vem de Deus para o cristão, e o cristão responde na fé. Eu gosto muito, já que o Sérgio mencionou as comunidades, e eu venho desse movimento das músicas que nós temos, aquela música que cantamos nas entradas, né? Me chamaste para caminhar essa vida contigo. Aí respondemos, decidi para sempre servir e não voltar atrás. Isso tem uma profundidade evangélica tremenda. É o cristão que põe a mão no arado e não volta para trás, e que olha o reino e segue o reino, porque é um Cristo que chama, e você coloca a sua vida ao serviço desse Cristo. Essa é a dimensão que nós temos nessa perspectiva. Um outro texto que eu não coloquei aqui, mas que fica para a leitura de vocês, é do número 32, que é o artigo na sequência, que talvez seja o artigo mais bonito, que fala sobre o papel do leigo, que fala da sua dignidade, fala daquilo que ele é chamado, e termina com uma frase de Santo Agostinho, que fala que a sua função de bispo é a perdição, mas a sua condição de cristão é aqui a salvação. Então ele se coloca ao lado de toda a comunidade neste processo. E aí trago agora a dimensão do decreto apostólico dos Itados de maneira bastante precisa. Ele começa o documento falando e convocando a dimensão da esperança. Então o concílio olha com um olhar de esperança a todas as pessoas que estão ali. Até o Antônio Almeida, que falou aqui, nos convida a ver o documento pelo seu final, porque é um rogar onde nós não estamos sozinhos, né? Acho que ele foi muito feliz na interpretação que deu, mas logo no início ele fala que a vocação laical ela é única e insubstituível. Então, se o leigo não assume o seu papel, a sua função, ninguém faz por ele. É ele que deve fazer. Aquilo que ele faz, o sacerdote não faz, o religioso não faz. Então, ele tem que assumir o seu papel nessa perspectiva. A base eclesiológica é o batismo. Temos um Deus que chama e ele responde. E aonde é que ele responde? Responde na sua própria vida. E aí eu elenquei aqui 4 pontos, que é uma leitura que eu faço do decreto, que eu acho que são importantes. Aí eu penso aqui alguns pontos para vocês. Primeiro deles, os leigos possuem uma dimensão eclesiológica própria.
e a base desta é o batismo, confirmada pela definição de Igreja Povo de Deus, resgatada e fundamentada no Vaticano II, na qual todos os fiéis batizados incorporam-se a Cristo, tornam-se membros desse povo e participam de sua tríplice função, que nós já detalhamos, na qual oferecem todo o seu agir e dão testemunho em toda parte, atuando, e aqui é importante, à sua maneira. Então, os leigos atuam no mundo a seu modo, à sua maneira. Qual a importância disso? Antes do Vaticano II, nós tivemos já um avanço da dimensão legal pela ação católica. Mas a ação católica, ela não tinha essa autonomia e esse agir próprio. Ela era uma ação do leigo no mundo, mas condicionada à ação do clero. Então, aonde o clero, a hierarquia, não pode ir, nós temos um braço do leigo. Mas o leigo é a mão, mas o braço que movimenta ainda é um braço hierárquico. O Vaticano II traz essa autonomia, porque eu tenho um leigo que está na família, que está na política, que está no mundo, que está na escola, que está ali, e nesse local que ele está e que ele vive, que ele testemunha a sua fé. Ele faz isso em comunhão com a totalidade da igreja, mas naquilo que ele é próprio. Ele é o pai de família, ele é o trabalhador, ele é o político, ele é o professor. Ele vai atuar ali como um fermento na massa, do jeito que ele é próprio. Então a sua ação ad extra, que também é alimentada pela ação ad intra na igreja, tem uma peculiaridade. Então esse clericalismo que o Papa Francisco acusou, e que sabemos que é bastante presente, ele é o contrário disso. Então nós queremos uma igreja que o clero tenha definido bem claro a sua função, o seu papel para a edificação de toda a igreja, e que também o leigo tenha claro qual é o seu papel e qual que é a sua função. E essa atuação se dá na missão da igreja como um todo. Também vale ressaltar aqui o gesto do Papa Francisco na sua eleição. Então, mesmo que isso tenha sido intencional, mas aquele gesto de se curvar e pedir que o povo o abençoasse, dando ao povo a legitimação da sua função, isso é de um significado tremendo. Talvez foi sem pensar, mas o reflexo disso vai ecoar por bastante tempo. Segundo ponto, nessa dimensão os leigos respondem pela sua vocação. É uma vocação própria. É Deus que os chama e os envia a missão, por isso é apostolado. Ele não está sendo enviado por alguém, é o próprio Cristo que os chama. E o texto bíblico base para isso é Lucas 10. Ide também vós trabalhar na minha vinha. A messe é grande e os trabalhadores são poucos. Então, ide também vós. E aí as precauções que são dadas no Lucas 9 aos 12, também é dada em Lucas 10, com um acréscimo a mais. Em Lucas 10 eles são enviados 2 a 2. Nossa dimensão comunitária, e que o Ricardo colocou, por mais que eu tenha uma dimensão autônoma, o meu serviço ele também é feito comunitariamente. Então essa dimensão é bastante precisa. A sua vocação na perspectiva do reino trabalham na construção desse, vivem, pois, no mundo e deverão viver a sua vocação no mundo, como leigos. E é assim que eles são cristãos. Portanto, é uma vocação de apostolado, no sentido de envio ao mundo em serviço. Terceiro, um ponto que caracteriza a sua vocação é que ela deve ser vivida em autonomia, ou seja, a ação dos leigos não deve e não deveria estar subordinada a uma ação hierárquica, a não ser que esteja a serviço num projeto, mas tem que ter autonomia, tem que ter esse diálogo que se possa fazer. A missão da igreja é uma e a mesma e tem o mesmo fim, mas a função específica de um leigo e de um ministro ordenado são diferentes. É preciso dar um passo nessa direção para que o leigo possa sentir-se como igreja. Agora, não queremos dizer com isso que essa ação de autonomia será uma ação de rebeldia, de confronto e de desunião. Ao contrário, será uma ação de testemunho do bom uso da liberdade, desde que esse leigo tenha sido formado adequadamente e criticamente, como propõe o decreto apostólico da Tucidade, que é o tema que sempre aparece. Temos que ter a formação da igreja, a formação de todos, a formação do leigo, mas pergunta-se, quem vai formar? Como que vai ser essa formação? Quem que vai custear essa formação? Eu sou leigo, muitos aqui são leigos. Os leigos não querem qualquer formação. Nós queremos alguma coisa sólida, madura, que tenha consistência, para dar um bom testemunho. E quando o leigo pergunta alguma coisa da sua fé, ele não é um
crítico, negativo. Ele quer saber o porquê para servir melhor. Então essa dimensão tem que ser mais valorizada. E ainda nesse ponto, a questão da autonomia vai trabalhar um pouco essa diferença e que vai falar da questão de um só corpo, um só espírito, que é o texto que colocou. E só para encerrar, eu colocaria 3 pontos que poderíamos esperar. Descobrir essa vocação lá em Cal, acho que ela ainda não é algo presente, tem que ser descoberto. Encantar-se com ela e comprometer-se. Então, descobrir, encantar-se e comprometer-se. E aí só uma última frase que eu coloquei. A missão dos cristãos deles é uma missão isolada, mas conjunta, que está em comunhão, que tem um fim único e um destino comum, que é Cristo e o seu reino. Em resposta a esse reino, todos são chamados a dar ao mundo a razão de sua esperança. Obrigado. Bem, agradeço mais uma vez, César, por essa excelente exposição.